Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Tudo certo com vocês? Espero do fundo do meu coração que todos vocês estejam bem, certo? Na aula de hoje, nós vamos resolver algumas questões a partir da página 20, certo? Mas antes, eu gostaria de fazer uma rápida revisão aqui com vocês. A gente começou estudando no capítulo 1 sobre energia e sua transformação, certo? Eu falei para vocês que o principal meio da utilização de energia é a energia elétrica e a principal característica da energia é a energia poder ser mutável. Ou seja, eu apresentei para vocês 6 tipos de energia e mostrei como um tipo de energia se transforma no outro, certo? Eu falei, a primeira energia foi a energia cinética, depois eu falei sobre a energia potencial gravitacional, que é a energia da gravidade, depois sobre a energia térmica, energia luminosa, energia elétrica e energia potencial elástica, que é a energia presente nos materiais que se esticam, certo? Depois eu falei que essa energia vai se transformar, ou seja, um tipo de energia se transforma em outro tipo de energia. Por quê? Porque a energia é extremamente mutável, certo? E eu falei também um pouco sobre fontes de energia. Eu falei que fontes de energia não renovável são as fontes de energia que são necessárias milhões e milhões de anos para poder a energia se renovar. Já as fontes renováveis de energia são as que não é necessário muito tempo para a energia poder se produzir em maior quantidade, certo? De energia não renovável, eu falei da energia como a energia do petróleo, do carvão e do gás natural. E as renováveis, eu falei da água e do ar, que são energia renováveis, certo? Depois, nós começamos a estudar um pouco sobre eletricidade. E aí nós vimos que a eletricidade é um fenômeno natural que ocorre no nosso corpo e na natureza. No nosso corpo, a eletricidade é usada para movimentar as partes do nosso corpo. E na natureza, é usado, por exemplo, para a produção de raios. Eu falei para vocês que os raios podem ser divididos em 2 partes, relâmpagos e trovões. Os relâmpagos são a parte visual, que é a parte da luz, e o trovão, a parte auditiva, ou seja, o som do trovão, certo? E eu expliquei também que primeiro a gente vê o raio e depois escuta. Por quê? Porque a luz ela é mais rápida do que o som. Se nós estivéssemos apostando na corrida, a luz chegaria muito mais rápido do que o som, certo? E é por isso que a gente vê primeiro os raios do que escuta. Depois eu falei um pouco sobre os átomos, lembrando que os átomos possuem 2 partes, núcleo e eletrosfera. Dentro do núcleo vai se ter nêutrons e prótons, e fora do núcleo, da eletrosfera, existem elétrons, certo? E eu falei também que os prótons vão ter carga positiva e os elétrons carga negativa, certo? Depois nós dividimos a eletricidade em 3 partes: eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. E nós já estudamos eletrostática e eletrodinâmica, certo? O eletromagnetismo vocês verão no 9º ano, certo? Na eletrostática, que era que vai estudar os elétrons parados, nós vimos 2 fenômenos, o de atração e o de repulsão. 2 corpos se atraem quando eles têm cargas opostas, e 2 corpos se repelem quando eles têm cargas iguais, certo? Simplificando, sinais opostos se atraem, sinais diferentes se repelem, certo?
Depois nós vimos um pouco sobre eletrização dos corpos. Eu expliquei para vocês que existem 3 tipos de eletrização. Nós falamos sobre atrito, contato e indução, onde o atrito são quando eu esfrego 2 corpos um no outro e os dois se eletrizam juntos, certo? O contato é quando um corpo já está eletrizado e ele toca no outro, deixando os 2 corpos eletrizados, certo? E a indução é quando os 2 corpos estão eletrizados e eles se tocam trocando cargas elétricas. Depois nós falamos sobre a carga elétrica, que vai ter o valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, que é a unidade de medida utilizada na área de eletricidade, certo? E eu apresentei para vocês a fórmula para calcular a carga de um corpo, que é carga elétrica igual a números de prótons ou elétrons excedentes mais ou menos esse valor que eu tinha dado, que é carga elementar, que é de igual a 1,6 vezes 10 a menos 19, certo? Depois nós vimos o princípio de conservação de cargas, que a carga ela não é criada nem destruída, ela apenas é transformada, ou seja, passa de um local para o outro. E depois nós vimos ainda sobre o campo elétrico, que é o campo que vai ser gerado a partir da passagem de elétrons de um lado para o outro. Depois nós estudamos sobre condutores e isolantes. Eu falei para vocês que condutores são meios de transmissão da eletricidade de um local para o outro, e isolante é a forma de barrar essa passagem da eletricidade, certo? Depois, nós estudamos sobre eletrodinâmica. Nós vimos o que é corrente elétrica, que é a passagem ordenada de elétrons, e vimos que existem 2 tipos de correntes elétricas: as contínuas e as alternadas. As contínuas são usadas em celular, por exemplo, e as alternadas são usadas na fiação elétrica. Nas contínuas, nós vamos ter o mesmo movimento durante todo o tempo. Já nas alternadas, nós temos mudança desses espaços, certo? Depois nós vimos os efeitos da corrente elétrica. Nós vimos quais são os efeitos da corrente elétrica. Existe o efeito térmico, que é a produção de calor da corrente elétrica, e eu expliquei por que as pessoas são queimadas quando existe a passagem de corrente elétrica no corpo. Quando a pessoa leva um choque, ela é queimada. Por quê? A passagem da corrente elétrica libera calor, certo? Eu falei sobre energia luminosa, que é a luz que é produzida a partir da corrente elétrica, sobre a energia magnética, que gera um campo pelo espaço da corrente elétrica de atração de metais, e a energia química, certo? Que é a energia, por exemplo, usada nas reações químicas, é muito utilizada, por exemplo, em pilhas e baterias, até mesmo no seu celular. Depois eu falei sobre geradores de energia elétrica. Aí eu falei sobre os geradores, que são aparelhos que vão transformar um tipo de energia em outro. E aí eu falei subtipos de geradores. Gerador mecânico, que é o que vai pegar a energia mecânica, que é a energia de movimento, e transformar em energia elétrica. Depois eu falei sobre geradores químicos, que são os que pegam a energia química, como a bateria e pilhas, e transformam em energia elétrica. Depois eu falei sobre energia térmica, que são os geradores, por exemplo, dos raios solares, as energias fotovoltaicas, que a gente vai estudar na próxima aula, certo? Falei também sobre energia luminosa. Depois nós falamos sobre circuitos elétricos. Um circuito elétrico, ele vai possuir 4 partes. O circuito elétrico possui o gerador,
que é o meio que vai produzir e transformar a energia elétrica em outro meio, vai possuir o condutor, que é onde vai transmitir essa energia elétrica de um espaço para o outro, vai possuir o resistor, que é a parte que vai impedir essa passagem de um local para o outro, e o interruptor, que é a região do circuito elétrico que vai poder ligar e desligar essa passagem de eletricidade para os circuitos elétricos, certo? E na aula de hoje nós vamos resolver algumas questões aí da página 17, certo? Aqui eu estou na página 17 do livro de vocês. Peço que vocês ou abram o livro para quem tem e para quem não tem, acompanhe aqui a leitura, certo? Primeira questão. Considere os seguintes equipamentos operados na máxima potência durante 1 hora. Uma lâmpada de 100 watts, o motor de um Fusca, o motor de um caminhão, uma lâmpada de 40 watts, um ferro de passar roupa. Qual das lâmpadas consome menos energia? A primeira lâmpada aqui consome 100 watts e a segunda 40. Logo, a de 40 vai consumir menos energia, porque o número de watts vai me dizer quanto é consumido energia. E quanto mais consumo, maior esse valor. Certo? E qual equipamento consome menos energia? Consome mais energia aqui, me desculpe. Qual equipamento vai consumir mais energia? O equipamento que consome mais energia é o caminhão. Por quê? Enquanto mais pesado for o equipamento e mais largo, mais amplo ele for, mais energia ele vai precisar para poder se movimentar, certo? Tanto as duas lâmpadas como o Fusca são pequenos. Logo, o caminhão, por ser maior, ele consome mais energia. Coloque os 5 equipamentos em ordem crescente de consumo de energia. Crescente é do menor para o maior, certo? Então nós vamos ter a lâmpada de 40 watts, a lâmpada de 100 watts, o ferro de passar roupa, o motor do Fusca e o motor do caminhão, certo? Agora nós vamos para a segunda questão. Os bate-estacas é um dispositivo muito utilizado na fase inicial de uma construção. Ele é responsável pela colocação das estacas, na maioria das vezes de concreto, que fazem parte da fundação de um prédio. O funcionamento dele é relativamente simples. O motor suspende, por meio de um cabo de aço, um enorme peso, chamado de martelo, que é abandonado de altura, por exemplo, de 10 metros, e que acaba atingindo a estaca de concreto que se encontra logo abaixo. O processo de suspensão e abandono do peso sobre a estaca continua até ela estar na posição desejada. A pergunta é a seguinte: é correto afirmar que o funcionamento do bate-estaca é baseado no princípio de... Se eu tenho um objeto qualquer e eu solto o objeto, eu estou aqui utilizando a energia potencial gravitacional. Por quê? Na energia presente na gravidade, se eu tenho um objeto e eu estou soltando, ele vai ser responsável pela energia potencial gravitacional, certo? Aqui não seria energia mecânica, porque não seria um movimento na Terra. Quando eu estou falando de ar para o chão, é gravitacional, certo? Aqui não tem nenhum equipamento elástico. Também não tem falando sobre energia elétrica. E também não está falando sobre a conservação, ou seja, como você vai manter essa quantidade de energia presa.
Está falando aqui da energia potencial gravitacional em trabalho para empurrar a estaca. Ó, agora aqui na página 20, a correção da atividade, certo? Todo mundo, presencial e online. Ó, agora aqui na página 20 do livro de vocês, a gente vai resolver algumas questões. Ó, primeira pergunta. Como se aplica a lei de conservação de energia em um parque de diversões? Mentalizem aí um parque de diversões. O que a gente vai ter? Brinquedos, pessoas, certo? Ó, dentro do parque, se nós vamos pegar o brinquedo, por exemplo, a montanha-russa, nós vamos ter a energia para subir a montanha-russa. Ó, no parque de diversões, nós temos diversos brinquedos, não é isso? Por exemplo, a montanha-russa. Quando você está subindo na montanha-russa, você está utilizando energia elétrica para movimentar o equipamento, certo? E para subir o motor dela, você utiliza energia cinética, que é a energia do movimento. E aí você chegou no peso da montanha-russa e você vai descer. A descida está utilizando energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional existe na queda dos objetos. Como o exemplo que eu dei, de se eu tiver um objeto caindo, eu estou usando energia potencial gravitacional. Por quê? A energia é presente na gravidade. A gravidade é a força que exerce sobre nós, certo? A partir do ar. E aí a resposta dessa questão seria relativamente pessoal. Aí vocês têm que falar sobre a energia potencial gravitacional da montanha-russa e de outros brinquedos, como por exemplo no Mirabilândia tem o Thunder, que é um brinquedo que gira bastante. Ele também usa energia elétrica e transforma a energia potencial gravitacional, certo? Você tem um bate-bate que pega energia elétrica nos ambientes e transforma em energia cinética do movimento, certo? E aí ele está movimentando os carrinhos, transformando energia elétrica em energia cinética do movimento, certo? E aí tem diversos outros exemplos de acordo com o brinquedo. Terceira questão. Segunda, me desculpe. Segunda questão. Qual a energia cinética de um móvel que possui massa de 200 kg e velocidade de 20 kg? Essa segunda aí, como é que eu faço? Você lembra que eu falei na aula que a fórmula para eu calcular a energia cinética é energia cinética é igual a massa vezes. Vocês sabem que esse ponto aqui é igual a multiplicação, certo? Esse ponto aqui é igual a multiplicação vezes velocidade. Gente, dando continuidade à aula, certo? A segunda questão aqui, repetindo que quem está com o livro, pode aí abrir o livro e ler junto comigo. Aqui a página 20, certo? E quem está sem livro, pode ler aqui, pausar e tentar responder a questão. A questão diz o seguinte, a segunda pergunta aí da página 20, certo? Qual a energia cinética de um móvel que possui massa de 20 kg e velocidade de 20 metros por segundo? A fórmula para calcular isso é energia cinética é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Certo? Ou assim também, energia cinética é igual a massa vezes esse aqui, essa bolinha aqui, o ponto final. É igual a multiplicação, certo? Podem ser dois símbolos. Ou eu boto um X, mas eu posso botar também só um ponto, certo? Energia cinética é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, certo? Ou eu posso fazer assim também. Ou assim é melhor. Eu vou ter
a massa igual a 20 e a velocidade também igual a 20. Então, eu vou substituir aqui, ó. Energia cinética é igual a 20 vezes Ó, gente, como é que eu resolveria essa questão aqui? Eu estou usando aqui a calculadora porque esse programa que eu utilizo não permite que eu digite alguns números, certo? Como o número 2 e 1. Aí eu preciso usar a calculadora aqui, certo? Para poder colocar os números. Ó, se eu for substituir aqui a fórmula, eu vou ter massa, que é igual a 20, vezes 20, só que esse 20 vezes 20 elevado a 20 vezes 20 elevado ao quadrado, certo? Ó, gente, como é que a gente vai resolver agora? Eu vou ter 20, certo? Elevado ao quadrado, se eu for substituir aqui 20 vezes 20 elevado ao quadrado sobre 2, certo? Essa fórmula aqui, energia cinética, H igual a massa, massa é 20 e velocidade também é igual a 20, só que a velocidade é 20 elevado ao quadrado sobre 2, certo? O que é que a gente vai fazer? Vai resolver a questão. Primeiro, a gente vai resolver sempre primeiro a potência. Então, 20 elevado à potência de 2, que é 20 vezes 20, vai dar 400, certo? E aí aqui deu 400. Aqui já resolvemos. E vamos agora passar, ó. 20 vezes 400 sobre 2. Certo? E agora eu vou fazer 20 vezes 400, que vai dar, ó, aqui deu 400. 400 vezes 20, certo? Que vai dar 8.000. E 8.000, eu agora, por último, já resolvi isso aqui, certo? Vou trazer para cá. Deu 8.000 dividido por 2, certo? 8.000 dividido por 2, que é igual a 400. 4.000, me desculpa. Que vai ser igual a 4.000, certo? Essa é a resposta da segunda questão aí da página 20. Nós podemos agora recapitular um pouco do que a gente viu. Energia cinética é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. E aí a gente vai ter a massa que é 20 e a velocidade que é 20. E eu só vou substituir aqui na fórmula. A massa que é 20 vezes a velocidade que também é 20 elevado ao quadrado sobre 2. E aí eu vou fazer uma por uma. Primeiro eu faço a potência. 20 elevado à potência de 2 é 400. 400 vezes 20 dá 8.000. 8.000 dividido por 2 dá 4.000. Certo? Então, gente, a aula de hoje era isso. Forte abraço para vocês e até a próxima.